deixar tocando, André. Que eu...
de longe, a todos a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus do Jardim Olímpico, Londrina, a qual nós temos a oportunidade de estar cultuando a Deus. E você, aonde você estiver, você vai ser abençoado e também estará cultuando ao Senhor. Nós vamos dirigir a Deus essa oração e em seguida a irmã Juliana estará louvando a Deus com o hino. Olhe comigo assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos diante de Ti, na Tua presença, a qual queremos render a Ti o louvor, a honra, a glória e o nosso culto nacional. Que o Senhor esteja recebendo, Senhor, a nossa adoração desses irmãos, Senhor, que não puderam estar na Tua casa, mas estão nas Suas casas, cultuando e louvando o Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando e recebendo a nossa gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos abençoado. Abençoa a Tua igreja, Senhor, e recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Irmã Juliana, com a oportunidade. Saúdo a todos com paz do Senhor. Para nós é um privilégio estarmos na casa do Senhor mais um dia. E que você possa adorar o Senhor aí na tua casa.
Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Gostaria de convidá-los aqui para lermos o Salmo 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Glória a Deus. Salmo bastante conhecido. E eu creio que vai falar aos nossos corações neste momento tão difícil que estamos vivendo. O Senhor é aquele que está cuidando de nós. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, o Senhor é o nosso pastor. Vamos ver. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me-ei, fazei-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem falado conosco nessa noite. Eu gostaria de fazer uma oração aqui. Convido você aí do seu lar para estar orando. Você que como eu, estava sedento para estar aqui na casa do Senhor, mas não pôde estar. Levante o clamor agora aí no seu lar e fale com o Senhor. Ele é aquele que supre as nossas necessidades, Ele é aquele que conhece tudo que nós fazemos. Então vamos estar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, pelos seus filhos, ó Pai. Continua, Senhor, abençoando, ó Deus, continua derramando as suas bênçãos, Senhor, sobre a casa dos seus filhos. Cuida, Deus, de cada um de maneira especial, Deus. Ó Pai querido, fica aqui conosco, ó Pai, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, ó Pai. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Glória a ti. Amém. Vamos estar ouvindo agora o Gabriel e a Aline, que estarão louvando o nome do Senhor. Quero cumprimentar a todos os irmãos que estão nos assistindo nesta noite com a paz do Senhor. Dizer que é diferente da igreja vazia, onde poderia estar todos nós, presente pelo louvando e benzendo o nome do Senhor, mas a hora
que acompanha esse culto nesta noite. Muita alegria. Eu os cumprimento aí do lado do seu lado, no cheiro do seu lado. Glória a Deus. E aí chegue na sua casa a paz do nosso Deus. A paz que só Deus tem para nós. Os irmãos, eu sei, nós sabemos que estão desejosos para estar na casa do Senhor. A saudade é grande, a falta é imensa em nossa vida de cultuar a Deus na igreja. Mas continuemos em obedecer às nossas autoridades. Estamos em casa por causa desse problema que está agravando toda a humanidade. Mas nós louvamos a Deus, que é Deus Todo-Poderoso. Você não está na igreja, você está na sua casa, mas tenha certeza que o Senhor nosso Deus está aí com você. O Espírito Santo, Ele está a todo momento, como disse o nosso Jesus, aquele dia que subiu aos céus. Eu vou, mas vos deixarei um Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Sabemos que este momento vai passar em nome de Jesus. Queremos meditar com os irmãos uma palavra bem conhecida que está registrada no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Iremos meditar um pouco na palavra do Senhor, juntamente com os irmãos. É o que nos alimenta, é o alimento de cada dia, é a palavra do Senhor, que nos mantém firme nessa caminhada, com as lutas, com as desavenças dessa vida, mas é a palavra que nos sustenta. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus apazigua a tempestade. Diz assim a palavra do Senhor: e aquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no mar, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Aleluia. Um momento de grande tensão que viveram os discípulos naquele dia. Uma palavra registrada pelos três evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, que fala dessa passagem maravilhosa e que nos traz, queridos, um grande ensinamento para nós que vivemos neste mundo, que somos surpreendidos diariamente por grandes vendavais na nossa vida. Os discípulos, eles estavam tranquilos no momento de navegação, no momento que eles jamais pensariam que poderia acontecer algo, porque eles eram pessoas experientes, pessoas já que tinham uma certa intimidade com aquele mar, o mar da Galileia. Pessoas, pescadores que Jesus escolheu, pessoas que tinham experiência de navegação, mas naquele dia aconteceu um vendaval, uma tempestade durante uma da sua navegação. Homem experiente, mar da Galileia, os irmãos conhecem, que é um grande lago, não é um mar de água salgada, é um lago de água doce, bem conhecido de todo o leitor da palavra de Deus. Mas nós vemos, irmãos, no contexto dessa passagem, que Jesus, ao longo do dia
cansativo. Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus curou os enfermos, Jesus fez vários milagres, Jesus deu as suas palestras, apregou o Evangelho da salvação o dia todo. A Bíblia nos diz que onde Jesus estava, ali se reunia grande multidão. Então tinha muita gente ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo o que o Mestre tinha para ensinar. Pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas necessitadas de um milagre acompanhavam Jesus. E Jesus, obviamente, ele teve um dia cansativo, um dia de muito trabalho, e ele, como homem que era 100% homem e também 100% Deus, ele cansou. E ao longo daquela viagem, o nosso Jesus, ele achou um cantinho no barco e dormiu porque estava cansado. Mas os seus discípulos estavam navegando tranquilamente. A Bíblia nos diz, a passagem nos fala que de repente veio um grande temporal, pegou aqueles homens tão experientes de surpresa. Eles fizeram de tudo, eles colocaram em todas as suas experiências, mas chegou um momento da navegação que eles entraram em desespero, como disse a leitura. Eles acharam que não ia dar conta daquela situação, então eles vão até onde Jesus estava dormindo e o acordam e perguntam a Jesus: Senhor, tu não dá conta do que está acontecendo? Nós estamos quase indo a pique, nós estamos quase naufragando, o Senhor dormindo tranquilamente, levante, nos ajude. Quem sabe os discípulos estavam pensando que Jesus poderia ajudá-los a tirar a água do barco, tirar a água que estava entrando no barco com seus baldes, mas Jesus tinha muito mais para aqueles discípulos, para aquela situação. No início do versículo, no início do capítulo, no versículo 35, a gente vê que Jesus ia dar uma ordem aos discípulos: passemos na outra margem, passemos na outra banda. Então eles tinham o objetivo, Jesus tinha o objetivo, passar do outro lado. Nós olhando, irmãos, para essa palavra de Jesus e pelo acontecido, nós podemos crer que quando Jesus ele fala que nós vamos ter alguma coisa, vai acontecer alguma coisa na nossa vida, vamos receber alguma coisa como ele prometeu, aquilo com certeza vai acontecer. Ainda que no caminho, no trajeto, possa acontecer alguma coisa, mas aquilo vai acontecer porque é uma promessa de Deus, é uma promessa de Jesus para as nossas vidas. Como ele falou, passamos da outra margem, assim ia acontecer. Ainda que acontecesse um vendaval, ainda que acontecesse qualquer coisa pelo caminho, mas aquilo que Jesus prometeu ia acontecer. Glória a Deus. Jesus tinha objetivos. Lá na frente a gente conhece a palavra de Deus, o contexto de estudo, que lá na frente, onde eles iam chegar na outra margem, lá tinha um rapaz endemoniado, um jovem de Gadara, como nós conhecemos a palavra de Deus, um endemoniado de Gadareno, um jovem que era possesso por uma legião de demônios, mais de 6.000 demônios atormentavam aquela vida, e ele estava clamando, e Jesus ouviu o clamor daquele jovem, estava indo lá para dar uma libertação para aquela vida. Veja bem que Jesus ele tinha o objetivo e aquilo realmente ia acontecer, embora os vendavais acontecessem. Nós vemos que no decorrer da viagem, aquela tempestade, diz a palavra que ela veio repentinamente, sem eles esperar. Assim é a minha vida, irmãos, assim é a sua vida. Quantas vezes nós estamos tranquilamente, estamos passando por um momento de tanta alegria na nossa vida, com os familiares, com os irmãos, no trabalho, na vida financeira, às vezes está tudo bem, mas de repente vem um vendaval, vem uma tempestade na nossa vida, que nós tentamos resolver com nossas forças, mas chega um momento, chega a uma certa altura da situação, que nós clamamos a Deus, porque as nossas forças estão se esgotando. Veja bem que Jesus ele nos traz esse ensinamento tão maravilhoso, que embora ele estava no barco, ele estava presente naquele momento, mas os seus discípulos entraram em desespero. Nós servimos a Deus há tantos anos, muitas vezes estamos na igreja há anos servindo a Deus, fiéis, estamos fiéis na oração,
alcançar aqueles discípulos e a minha situação não vai ser resolvida. Quantas vezes isso aconteceu na nossa vida ao longo da nossa história? Quantas vezes aconteceu algo que nos levou ao desespero? Quantas vezes a enfermidade, queridos, tem batido a nossa porta, nas nossas famílias? Estamos bem de saúde, de repente recebemos o diagnóstico do médico que aquela enfermidade, uma enfermidade que não tem cura, uma tempestade na nossa vida que parece que nos tira o chão. Muitas vezes a pessoa, com uma notícia dessa, perde a vontade de viver, perde a vontade de ir na igreja, ele perde a vontade de se reunir com seus familiares, porque o vendaval chegou na sua vida, repentinamente, sem esperar. Quantas vezes estamos bem financeiramente, não nos falta o pão, não nos falta nada na nossa mesa, mas de repente vem o desemprego, de repente falta o trabalho, falta o dinheiro, falta o sustento para o nosso lar, para a nossa família. Um vendaval inesperado na nossa vida chegou. E nós, irmãos, às vezes falamos assim: não, eu sou um servo de Deus, vou conseguir vencer. Mas chega num ponto, chega numa altura da nossa luta, que nós pensamos conosco: o Senhor não está ouvindo o meu clamor. Veja bem, irmãos, isso é natural para nós que somos carnais, somos seres humanos, somos fracos. Esses discípulos, eles passaram o dia todo vendo Jesus operar milagres. Ele passou algum tempo vendo Jesus curar os enfermos, Jesus ressuscitar os mortos, Jesus fazer milagres que eles presenciaram com seus olhos. Mas chegou nesse momento, nessa tempestade, eles entraram em desespero. Homens experientes, homens que presenciaram com seus olhos os milagres que Jesus fez, mas mesmo assim eles fraquejaram naquele momento, ao ponto de Jesus falar para eles: homens de pouca fé. Mas aqueles homens estavam convivendo com Jesus, estavam ouvindo as mensagens de Jesus, mas Jesus fala para eles: homens de pouca fé. Veja bem, irmãos, como que nós somos na face dessa terra, como nós somos frágeis, como nós somos fracos muitas vezes, como nós somos dependentes, queridos, totalmente de Deus na nossa vida, em todas as situações. Não tem super crente, não tem super crente que é capaz de resolver todos os problemas que passaram por um período de fraqueza, de desespero na sua vida, quando vem os vendavais na vida. Não tem. Todos nós somos carentes de Deus na nossa vida. E esse momento dos discípulos veio nos trazer essa certeza de que nós não somos nada diante dos vendavais, diante das lutas dessa vida. Nós não somos ninguém, não temos força, não temos experiência, somos fracos se nós não tivermos com Jesus no nosso lado. Se nós não tivermos, irmãos, alicerçado com Cristo na nossa vida. O problema vem para todos, para o crente, para o descrente, para o ateu, para o rico, para o pobre, para aquele que tem conhecimento, para aquele que não tem, para o letrado, para o não letrado. As lutas elas vêm para todos, ela não escolhe ninguém, ela vem para todos. Mas a diferença, irmãos, como que nós resolvemos as tempestades da nossa vida, de que forma nós agimos diante das incertezas que nós muitas vezes nós temos. Jesus, ele estava passando o ensinamento para os seus discípulos, aqueles discípulos e a seus pregadores do Evangelho. O Jesus, brevemente, ele ia para o céu, definitivamente, mas deixaria os seus discípulos para pregoar a palavra de Deus por todo o mundo. Aleluia! Por todo o mundo, aqueles homens iam pregar a palavra de Deus, mas eles precisavam passar por experiência, por ensinamento de Jesus. Assim é conosco. Os vendavais da vida acontecem com todos. Os vendavais da vida nos acontecem com todos. Todos nós somos sujeitos a sofrer por alguma coisa. Mas Jesus, ele nos diz, irmãos, constantemente: eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Ele não nos deixa. Ele está ao nosso lado. Ele está junto conosco para acalmar a tempestade da nossa vida, para tirar o desespero da nossa alma, que muitas
ia passar por momentos terríveis, que eles teriam que ter fé na sua vida. Por isso eles estavam tendo um momento de ensinamento por Jesus. E Jesus traz a ele esse momento maravilhoso de ensinamento para aqueles homens. Aleluia. Na nossa vida, meus queridos, desde quando nascemos até o dia que morremos, é uma navegação. Nós estamos navegando. E nesse período, irmãos, que nós estamos nessa vida, todo momento nós estamos sujeitos. Todo momento nós estamos sujeitos a passar por tais dificuldades. Quando um momento uma área da nossa vida é outra. Quando estamos bem financeiramente, não estamos bem de saúde. Quando estamos bem de saúde, não estamos bem financeiramente. E assim vai a nossa vida. Assim vai a nossa dependência de Deus. Mas eu glorifico a Deus porque todos os momentos, todas as dificuldades da nossa vida estão em Jesus para nos abençoar e para nos fortalecer. Aleluia. Ele não nos desampara de forma alguma. Ele não nos deixa só nesta vida. Ele está conosco todos os dias, diz a palavra do Senhor. E Jesus, Ele é maravilhoso quando faz com que nós lembramos disso. Quando Ele fala que nós temos que ter essa certeza na nossa vida. Como dissemos, a luta vem para todos, mas nem todos estão preparados. A Bíblia nos fala, irmãos, de duas construções. A Bíblia fala de duas construções, duas pessoas construindo duas casas. Um ele construiu na areia, outro construiu na rocha. E veio a tempestade, e aquela que estava na areia, ela foi a pique, ela caiu, porque ela não tinha sustentabilidade, ela não tinha alicerce, ela não tinha firmeza, porque ela foi construída na areia. Da mesma forma veio a tempestade para aquela casa que foi construída sobre a rocha. E veio os vendavais e aquela casa foi mexida, foi impactada pela tempestade e por vendavais, mas ela não caiu, porque elas tinham um alicerce. Ela tinha um alicerce firme que era a rocha. Assim é a nossa vida nessa terra. Se nós não estivermos firmados com Cristo todos os dias da nossa vida, nós podemos cair, nós podemos sofrer uma consequência espiritualmente desanimada. Mas quando nós estamos firmados em Cristo, os vendavais vêm, os vendavais sopram de um lado para o outro, nós navegamos, nós balançamos, mas não caímos, porque estamos firmados em Cristo, que é a rocha inabalável. Aleluia, é aquilo que sustenta a nossa fé, é aquilo que nos mantém em fé, irmãos, mesmo em tempos difíceis. Quem diria que nós íamos passar por um momento que estamos passando hoje na face da terra, todos amedrontados, todos com medo, todos ali nas suas casas com medo, a igreja vazia, os lugares públicos vazios. Quem diria que passaríamos por isso? Pessoas sem estrutura nenhuma, desesperadas. Mas aquele que crê em Cristo não sabe que esta onda vai passar, essa tempestade vai passar, e nós vamos chegar do outro lado da margem, cantando o hino da vitória, porque Cristo é a nossa rocha inabalável, porque nós estamos sustentados pela palavra de Deus, nós estamos alicerçados na palavra de Deus. É isso que mantém você na sua casa, queridos, com desejo de estar na igreja adorando a Deus. Mas sabe você que Deus está cuidando de você aí? Você não está na igreja, mas Deus está cuidando da sua vida, está cuidando da sua família, está cuidando da sua casa. Aleluia, porque Ele é aquele que se sustenta todos os dias. Aleluia, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo que nos sustenta diariamente. Não se desespere, querido, não entre em pânico, não entre em desespero. Obedeça às ordens das nossas autoridades, da nossa igreja, obedeça à autoridade do seu pastor, porque essa onda, essa tempestade vai passar, porque Cristo está no seu lar, Cristo está na sua casa, Cristo está na sua
sua fé está alicerçada na rocha, ela não se abala, a sua casa não cai, porque Cristo é o que nos sustenta. Aleluia. Quantos problemas passamos, quantas necessidades passamos, mas Cristo está conosco todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que está conosco. Aleluia. Na sequência dessa passagem, nós vemos um homem desesperado, com um problema que chegou na sua vida repentinamente. Um homem importante naquela cidade chamado Jairo. Aquele homem tinha condição, aquele homem tinha conhecimento, mas de repente veio uma tempestade sobre a sua vida, sobre a sua família. De uma família alicerçada, uma família unida, cheia de saúde, cheia de alegria, mas de repente a sua filha de 12 anos sofre uma enfermidade terrível, uma enfermidade que está levando aquela menina à morte. Aquele homem corre aos pés de Jesus e pede para que ele vá até a sua casa, porque a sua filha está quase morta, está muito enferma, está muito doente, e Cristo atende o seu pedido. Ele vai em direção à casa de Jairo, mas pelos caminhos muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas procurando também socorro, pessoas também ali naquela cidade passando por tempestade na sua vida, corriam aos pés de Cristo, porque sabia que Ele podia acalmar a tempestade da sua vida. Mas de repente chega alguém da família de Jairo e fala: ó Senhor, não incomode mais o mestre, porque a menina morreu. Acabou-se a esperança daquele homem. Para aquele homem, o seu lado naquele momento afundou de vez. Para aquele coração daquele pai, ele perdeu aquela luta. Para o entendimento daquele homem, ele naufragou naquele momento ao receber essa notícia: a sua filha morreu. Glória a Deus. Mas tinha alguém ao seu lado, que é o dono da vida, e disse para ele: olha, não temas, creia somente. Aleluia, creia somente. É isso que Jesus falou para os seus discípulos: homens, vocês têm pouca fé. Jesus disse para Jairo: creia, tenha fé, que as coisas vão mudar na sua vida, ainda que pareça que não tem solução, ainda que a morte chegou, mas aonde Jesus chega, a vida e a vida é mudança. Jesus chega naquela casa e conversa com aquela família e vai até o quarto da menina, e aquela menina ressuscita, aquela menina volta à vida naquele corpo, e aquela menina volta a ser aquela menina alegre. Por quê? Porque Jesus estava lá. Aleluia. A tempestade chegou na vida de Jairo, mas Jesus estava lá para acalmar a tempestade daquela família. Glória a Deus. Veja bem, meus queridos, ela vem para todos em momento inesperado, não avisa quando vem, ela não dá nenhum sinal que está vindo, e nem que ela vai nos atacar, mas a tempestade ela vem para todos. Já ele saiu alegre porque alcançou a vitória, saiu alegre porque foi abençoado por Jesus, foi abençoado porque alcançou aquilo que ele já tinha perdido, as esperanças, porque ele era um homem frágil, cheio de defeito como todos nós, mas nós temos um homem conosco, um homem que chama Jesus, um Deus que chama Jesus, que está conosco nos momentos mais difíceis. Por isso eu te digo nesta noite, meu querido, você que está aí na sua casa, nós estamos passando por um momento que todos estão desejando ir para a igreja, até aqueles que não tinham tanto costume de estar na igreja, hoje têm desejo de estar na igreja. Veja bem, é o momento de nós repensarmos a nossa vida. Quem sabe a nossa vida não passa por nenhum problema, não está nenhuma tempestade na nossa vida, nós vamos deixando as coisas de Deus para outro dia, nós vamos adiando as coisas de Deus. Hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou orar, hoje eu estou bem,
aquele que tem a sua casa alicerçada na rocha, ela vai permanecer firme até o fim. Glória a Deus. Que a pergunta que aqueles discípulos fizeram uns aos outros era: quem é este? Quem é este? No versículo 41, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este para você, meu querido? Quem é este? Ele é a solução da nossa vida. Ele é o principal objetivo da nossa vida. Jesus, ele tem que ser a primazia da nossa vida. Ele tem que ser o principal da nossa vida, porque nós dependemos dele em todas as situações da nossa vida. Quem é este homem? Este homem é aquele que acalmou a tempestade no momento tão terrível, juntamente com seus discípulos. Quem é este homem? Esse é o mesmo que teve na boca dos leões com Daniel e fechou a boca dos leões, e Daniel não sofreu dano algum. Quem é esse homem? Quem é esse Deus na sua vida? Que muitas vezes você não dá crédito a ele porque estava tudo bem na sua vida. Quem é esse homem? Este homem é aquele que estava na fornalha de fogo, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele era o quarto homem. É esse homem que nos livra de todo problema dessa vida, de todo problema de morte, de todo problema financeiro, de todo problema de enfermidade, de tudo quanto é tempestade que nós sofremos na nossa vida. Quem é este? Aleluia, este é o nosso Jesus. Este é o Jesus, quem sabe você estava distante dele, mas já chega mais perto dele. Quem é esse? Aleluia. Este é aquele Jesus que logo após alguns dias, depois de ter ressuscitado, quando ele subiu ao céu, definitivamente ele disse para aqueles que olhavam: eu vou, mas um dia eu voltarei. É esse Jesus que nós estamos esperando, queridos, esperando a qualquer momento, porque os sinais são evidentes. Os sinais são evidentes, só não enxerga quem não é espiritual, só não vê, irmãos, que não tem uma intimidade com Deus, que Jesus está avisando, que está voltando. É um grande sinal, é um dos sinais mais evidentes que eu vi em toda a minha vida. É esse sinal que estamos passando agora, o sinal mais evidente, que a volta de Cristo está mais próxima do que nós pensamos. Então é um momento, queridos, aí no aconchego do seu lar, que você se achega a Cristo com toda a sua força, com toda a sua fé, com todas as suas energias. Ofereça a Ele todo louvor e toda adoração. É momento de adorar o Deus Todo-Poderoso, que é digno da nossa adoração, que é digno do nosso louvor, e que Ele nos prometeu levar para Ele um dia, e esse dia está mais perto do que nós pensamos. Ele acalmou a tempestade. É Ele que acabou a tempestade. Os discípulos que tinham tanta intimidade com Ele ficaram maravilhados. E nessa força de expressão Ele disse quem é Ele. Uma força de expressão no momento de êxtase que passamos, no momento de maravilha que passamos. Esses discípulos, eles falam para o outro: quem é esse que até o mar obedece, até a morte obedece? Voltou a vida de Jairo. Quem é esse que os demônios obedecem? Deu um livramento para aquele jovem gadareno, expulsou os demônios daquela vida, e aquele jovem se tornou missionário naquela terra. É esse Jesus que nós falamos. É esse Jesus que está no controle dessa situação que vivemos. É esse Jesus também que vai dar a calmaria para essa tempestade, em nome de Jesus. É esse Jesus que nós temos que ter todos os dias o firmamento com Ele na vida de cada um. Você que está aí na sua casa, você que está aí no seu lar, irmãos queridos, eu te convido agora a orar juntamente comigo. Aleluia. Além desse problema que nós estamos passando, certamente temos tantos problemas na nossa vida. Quem sabe você tem pensado: eu já estou com problema, agora é o meu fim de vez.
atento à sua oração, ao seu clamor. O nosso Deus, Ele é um Deus sensível à oração. É um Deus que escuta, que atende imediatamente os teus filhos no momento de desespero. E Ele entende a nossa fragilidade. Ele entende o nosso medo, como entendeu o medo desses discípulos. Ele entende o seu desespero, pode ficar tranquilo. Mas Ele entende também que você precisa aumentar a sua fé nesta hora. Glória a Deus. Amado Deus, querido Pai. Senhor, nós adoramos a Ti, meu Deus. Porque nós somos carentes de Ti, Senhor. Nós somos frágeis, Senhor, diante das tempestades desta vida, meu Deus. Nos momentos difíceis, nós entendemos que nós não somos nada, Senhor, sem Ti. Senhor, nós passamos por lutas, dificuldades, Senhor, mas em todas elas nós alcançamos a Sua misericórdia, meu Deus. Por isso, nesse momento, Senhor, difícil da nossa vida, nós apresentamos a Sua igreja. Mas a Sua igreja que hoje não está presente aqui, Senhor, nesse tempo vazio, mas está lá no Seu lar ouvindo a Sua palavra, Senhor. Quem sabe está passando por desespero, por luta, por enfermidade, Senhor, por diversos problemas, mas eu agora, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, juntamente com cada um, que o Senhor venha acalmar a tempestade de cada vida, Senhor, dar um refrigério para cada alma angustiada, meu Deus. Senhor, que nós possamos chegar mais perto de Ti, Senhor, todos os dias, de agora em diante, para que quando o Senhor vier, Senhor, piscar de olhos, enquanto a Sua igreja, Senhor, preparada para subir contigo, num lugar, Senhor, especial, onde não haverá vírus, não haverá enfermidade, Senhor, não haverá morte, não haverá tribulação, não haverá tempestade, meu Deus, haverá somente alegrias, haverá somente louvores, ó Deus, da eternidade. É essa, Senhor, a nossa esperança. É isso, Senhor, que a Sua igreja caminha na face da terra. É esse nosso objetivo, é estar contigo todos os dias na eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, cuida da Tua igreja. Senhor, por aquela enfermidade, aquele desesperado que está enfermo lá no Seu lado, dá a ele, Senhor, a restauração da sua saúde. Senhor, meu Deus, põe o alimento naquela mesa que está faltando nesta hora, Senhor. E o pai de família entra em desespero, abre as portas, Senhor, para aquela vida. Senhor, meu Deus, aquele lar que nesse momento está faltando a paz, porque estão, Senhor, desesperados. Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito Santo repouse sobre cada lar, trazendo a paz, Senhor, a confiança, a esperança de dias melhores, Senhor, e um novo conselho para contigo. Aquele que está distanciado, que neste momento ele possa, Senhor, reconciliar contigo. Que nesse momento ele possa correr a seus pés, Senhor, pedindo socorro, porque ele entende, Senhor, que ele não é nada nessa terra sem Ti. Aqueles que não conhecem, Senhor, a Tua palavra, que nesse momento ele possa ter convicção que só há um caminho que leva ao céu. É Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida. Que eles possam entender e ter sua plena convicção disso nas suas vidas, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Queridos, fiquem com essa palavra em seu coração. A tempestade da sua vida vai passar e vai haver grande abundância na sua casa, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar falando com você aí na sua casa. Os jovens que estão aqui na igreja estarão representando o vocal renascer, louvando o Senhor com um dos nossos hinos do vocal.
jejuando. Você que pode jejuar, esse mês é um mês de propósito de jejum e oração. Então, ore a favor da igreja, a favor da nossa nação. Nós estaremos orando a pedido de oração aqui pelo Aparecido e família e mais alguns outros pedidos. Nós estaremos orando e assim encerrando esse culto no nome de Jesus. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio e a oportunidade de cultuar o teu santo nome, Senhor. Eu creio em ti, sei que o Senhor está no controle de todos e de tudo, Senhor. Por isso colocamos, Senhor, a tua igreja em tuas mãos, Senhor. O teu povo e essa nação, Senhor, a ti pertence, Senhor. Também fazemos menção do Aparecido, sua família e dos demais pedidos de oração a qual necessitam de ti, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, cobrindo com o teu sangue e livrando de todo mal. Eu creio em ti, Senhor, e coloco todas as pessoas, Senhor, em tuas mãos, crendo que o Senhor controla todos e tudo. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus